eu quero compartilhar com vocês viram no título, né? Vocês devem ter recebido convite ao longo da semana, minha mensagem, mas vocês devem ter visto uma arte lá com o tema desse encontro de casais. E esse tema é pureza sexual no casamento. Irmãos, quando eu estava estudando esse tema, escrevendo esse tema, essa ministração minha hoje, ela é baseada em 2 livros, que é o livro A Batalha de Todo Homem e o outro livro é A Batalha de Toda Mulher, que fala justamente sobre pureza sexual no casamento. Eu tinha escrito essa ministração e essa semana eu tinha mudado de ideia. Falei, não vou falar sobre isso, é um tema pesado, é um tema delicado e sei lá, não quero chocar gratuitamente ninguém. Então eu estava pensando em falar sobre outra coisa, eu estava comentando com a Mariana, falei, eu vou falar ela falou, e aí, o que vai ser tal, no sábado? Eu falei, eu vou falar sobre tal coisa. Ela falou, vai falar disso, né? Aí eu falei, é para eu falar sobre pureza sexual no casamento. Falei, não, deixa para mim, que tem um outro esquema já que estava pronto, eu tinha desistido, e agora eu vou falar. Mas ela não sabe, tá? Então ela não recebeu nenhum spoiler. Então, mais uma vez, irmão, meu objetivo aqui de maneira nenhuma é ditar regra. Eu detesto essa ideia de pode, não pode. Não é nada sobre isso, embora o tema pureza sexual possa evocar esse tipo de coisa. Então não é ditar regras, mas é falar sobre princípios, ter uma conversa franca com vocês. No finalzinho eu vou deixar que vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, se alguma coisa que eu falei não ficou bem esclarecida, se alguma coisa que eu falei não ficou bem compreensível, vocês podem no final perguntar. Só não vou pedir para não interromper durante a ministração, mas no final vocês podem perguntar. E eu quero falar sobre o que a Bíblia fala a respeito de sexo. Sexo é lindo, sexo é maravilhoso, sexo é santo. Só que muitas vezes, dentro do ambiente de igreja, isso não é tratado da maneira como a Bíblia trata. A Bíblia fala de sexo, tá? Também vou falar, né, vamos olhar para a Bíblia para pensar sobre sexo. Agora eu quero começar com uma oração nesse momento, tá? Então feche seus olhos, com exceção da Mariana que não está aqui do meu lado, você dê as mãos para o seu cônjuge aí. Então pode trocar de lugar ali, eu dou tempo para o Samuel trocar de lugar rapidinho ali. E para o irmão também vir aqui. Não, acho que ninguém vai chegar atrasado, irmão, fica tranquilo. Feche seus olhos, eu quero orar por vocês, quero orar com vocês. Quero orar pela minha vida para que Deus me dê sabedoria nesse momento. Oremos então. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença essa noite e na presença desses meus irmãos em comunhão e buscando a tua face, buscando o teu conselho. Pai, eu quero te pedir que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Quero te pedir sabedoria do alto, Pai, para que eu possa falar com os meus irmãos a respeito desse assunto, desse tema que é determinante para os casamentos, Pai. Como o diabo tem iludido, enganado e transtornado casamentos, vidas, famílias por causa do sexo. Pai, usa a minha vida, eu te peço, por misericórdia, Pai, pela tua graça, que o Senhor possa usar a minha vida com sabedoria essa noite. É o nosso pedido, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então vamos lá, irmãos, mais uma vez, retomando aqui então o raciocínio. Muitas vezes no ambiente de igreja e no ambiente religioso em geral, a igreja foge desses temas como se fosse uma coisa por vergonha ou por tabu. Então não se fala de sexo, só que o silêncio tem um custo caríssimo para as famílias. Quer ver? Eu vou perguntar para você, quantos de vocês aqui, levante a mão, os pais de vocês falaram sobre sexo com vocês? Os pais que falaram, os meus pais falaram sobre sexo comigo, levanta a mão. Pouquíssimos, não é? Então, tipo assim, quem é a melhor pessoa para falar sobre sexo com os filhos do que os pais?
Quem aqui tem filhos? Levanta a mão quem tem filhos. Vocês querem que seus filhos aprendam o que é certo a respeito de sexo, o que a Bíblia ensina, não o que a internet ensina. E nunca é cedo demais, tá? Nunca é cedo demais. Então, qual a melhor pessoa para falar sobre sexo do que os pais? De uma perspectiva cristã, não só isso é importante, como é necessário. Eu sou professor, irmãos, sou professor de história. E não, eu não fumei maconha na faculdade de história, porque eu já era crente nessa época, né? Então, veja, mas eu conheço o ambiente, né, do magistério, e infelizmente tudo que há na escola é progressismo. Então a professora de biologia, a professora de história, estou falando professor aqui porque estou sendo bem sexista, né? A maior parte do magistério é formado por mulheres. O professor de sociologia, eles vão falar de sexo para o filho de vocês, mas eles não vão falar de uma perspectiva bíblica. Então seu filho tem nenhum referencial bíblico sobre sexo, a internet está corrompida, e o referencial acadêmico, o referencial que ele vai tomar por correto, que é o que o professor dele fala com ele. Então, você não ouviu de sexo com seus pais, né? Eu também não, então, quer dizer, eu nem pai tive, né? Para piorar a minha situação. Mas você não pode cometer esse mesmo erro com seus filhos agora, tá bom? Então eu sei que nós temos aqui entre nós casais casados. Sei que tem entre nós aqui casais que moram juntos, mas não são casados, e está tudo certo, porque hoje é para vocês estarem aqui. Sei que há casais aqui no nosso meio que estão no segundo casamento. Não importa o que aconteceu de ontem para trás a respeito do que eu vou falar aqui com vocês. Eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando a respeito da sexualidade, a respeito de pureza sexual, daqui para frente. Também eu não conheço a intimidade de vocês, graças a Deus. Vocês não conhecem a minha. E também, mais uma vez, se algo que eu falar aqui hoje para vocês te fizer refletir a respeito de pureza sexual, não me interessa o que você fez de ontem para trás, eu quero que Deus te ajude a pensar em pureza sexual de hoje para frente. Tá bom? Então, é muito importante isso. Eu estou aqui falando e, na verdade, eu desejaria do fundo do meu coração que tudo que eu dissesse hoje aqui não fizesse o menor sentido para vocês. Vocês falam assim, nossa, por que o pastor está falando dessas coisas? Isso é coisa de quem é do mundo, nós somos todo mundo cristão, mas eu sei que infelizmente não é. Para mais ou para menos, em maior ou em menor grau, tudo que eu vou falar aqui vai fazer muito sentido para todos vocês, como fez para mim quando eu estava preparando isso aqui, tá? Justamente por causa daquele problema do silêncio. Então, eu quero falar para vocês como manter isso, como manter pureza sexual no casamento. Para nós começarmos, eu quero trazer 3 situações verídicas aqui, 3 casos verídicos, são relatos de casais que chegaram até mim, tá? Eu vou falar deles aqui e depois a gente comenta alguma coisa. Então, pensa em um homem que no momento de intimidade sexual com a sua esposa, chama a esposa pelo nome de outras mulheres conhecidas pelo casal. E ele faz isso sob a alegação de que ele não quer pecar, adulterando. Agora pensa num outro caso, de um homem que na hora da intimidade sexual pede para a esposa chamá-lo pelo nome de um outro homem, um amigo próximo deles. Ele pede para a esposa chamar ele pelo nome do outro homem. E pensa ainda num casal que conversa e chega num acordo, num combinado de colocar uma terceira pessoa na intimidade deles. Sabe o que esses 3 exemplos têm em comum? O que esses 3 exemplos que eu acabei de dar para vocês têm em comum? Todos esses 3 exemplos aconteceram com casais, entre aspas, cristãos. Casais evangélicos. Casais que estão na igreja. Nenhum desses casais falou para mim. Os casais, né, ou a mulher, ou o marido, conversou com outras pessoas, né, e aí, obviamente, aí depois me procuraram como pastor. A pessoa me procurou para saber como aconselhar, a pessoa confidenciou isso para ela. Um detalhe aqui, geralmente as mulheres confidenciam essas coisas, tá? Um quarto exemplo que me ocorreu aqui agora, um casal, mas eles filmavam a relação íntima deles para depois assistirem. Então, também,
evangélicos, cristãos. Isso é algo assim que você fala assim, poxa vida, se fosse, sei lá, um casal do mundo, né, como se a gente fosse de Marte, né, obviamente, ninguém aqui é de Marte, mas você falasse, talvez fosse um casal do mundo, vocês não estranhariam, mas pasmem, todos esses casos aconteceram, né, talvez alguns ainda aconteçam, porque né, eu não tenho certeza de como essas coisas foram pastoreadas, com casais ditos evangélicos. Então, à primeira vista pode parecer que é só uma questão de fantasia, não é? Tentar apimentar o relacionamento, fazer algo diferente com o consentimento de todas as partes, mas não, irmãos, na verdade o que está acontecendo aqui é uma invasão de terceiros, quer seja uma invasão real, como um dos casos que eu falei aqui, ou uma invasão imaginativa, porque o sexo foi desenhado por Deus para dois se tornarem uma só carne. Eu já disse isso para vocês em outros encontros nossos aqui de casais, então quem já ouviu vai ouvir de novo, mas talvez vocês estão participando pela primeira vez, é a primeira vez que vão estar ouvindo essa comparação. Quando Deus diz, serão dois uma só carne, isso não é uma metáfora, isso não é uma abstração, não é uma comparação apenas. Tá? E quem explica bem isso é um autor chamado C.S. Lewis. Ele explica que o significado de dois se tornarem uma só carne é o mesmo sentido de a chave e a fechadura formarem um só mecanismo. A chave e a fechadura são de fato duas peças, são duas coisas diferentes e elas não são a mesma coisa, mas elas só funcionam porque elas funcionam uma com a outra. Então, da mesma forma que a chave e a fechadura são um só mecanismo, é isso que Deus deseja quando Ele diz que dois se tornam uma só carne no casamento. E óbvio que quando eu falo dois uma só carne, eu não estou falando de qualquer associação, qualquer sociedade funcional. Não, é claro que eu também estou falando de conjunção carnal, de sexo, de relação íntima, né? Porque, veja, é a pessoa com quem você dorme junto, é a pessoa com quem você tem conjunção carnal. É óbvio que isso extrapola o sentido funcional da coisa, de viver dois num mesmo lar e administrar as coisas juntos e tomar as decisões de comum acordo, e obviamente que remete à intimidade do casal. Então, se eu preciso evocar o nome de outra pessoa, se eu preciso pensar em outra pessoa, se eu cogitei o absurdo de um relacionamento aberto, de colocar uma terceira pessoa, eu estou dizendo que o plano de Deus para o sexo, para a intimidade sexual, não foi bem desenhado, não foi bem delineado. Eu estou dizendo que a pessoa que Deus colocou ao meu lado para que eu tenha prazer sexual, para que eu dê prazer sexual, não é suficiente. E eu quero chamar isso daqui para frente com vocês de mentalidade pornográfica. Esse é o grande problema de casais, e pasmem, mesmo casais cristãos, evangélicos, que é a mentalidade pornográfica. E quando nós falamos de pornografia, veja, irmãos, pornografia não é apenas assistir, consumir conteúdo pornográfico explícito, né? Revista de mulher nua, revista de homem nu, ou um site pornográfico, ou um vídeo pornográfico. A gente pensa em pornografia, a gente pensa nesse tipo de pornografia explícita, né? Aquela que, quando existia videolocadora, tinha uma sessão numa sala com a chave que você precisava pedir para alguém que desse a chave, né? Não é só sobre isso. Hoje em dia está tudo tão fácil, né? Na palma da mão. Eu me converti com 19 anos, então é óbvio que eu consumi pornografia. Mas na minha época eu tinha que entrar escondido no quarto do meu tio, abrir uma gaveta num lugar escondido que eu sabia que ele tinha a revista guardada, para pegar a revista escondida, colocar debaixo da minha camiseta, debaixo da blusa, e entrar escondido no quarto no banheiro do outro, porque nós morávamos na Vila do Chaves, né? Da outra casa, e tentar fazer tudo isso escondido. Hoje a gente sabe que não é assim. Por isso também é importante aqui, voltando a pensar em filhos. Se você tem filhos menores, o celular do seu filho tem que ter o parental control lá. Tá? Ele não pode usar o celular sem o parental control. Por quê? Porque a própria internet vai oferecer conteúdo inapropriado para ele. Então, privem eles disso. Eu, ao contrário, fui estimulado, né? Na verdade, meus tios me mostravam revista, meus tios me mostravam fita desse tipo de conteúdo naquela época. Hoje em dia é tudo muito mais simples.
E aí, mais uma vez, mais uma coisa que me ocorreu, né? Esses casos, a Mariana conhece todos esses casos, a gente estava conversando a respeito de algum deles antes. Uma coisa que me ocorreu foi, uma vez, um moço da igreja, um moço assim, entre aspas, tá? Espiritual. A esposa procurou o pastor, falando assim: pastor, eu encontrei um DVD de pornografia escondido, né? E aí eu fui confrontar ele, e ele falou que um cara da fábrica tinha colocado na bolsa dele, ou seja, deu uma saboneteada, né? Mas pasmem a resposta dela. Ela falou: pastor, se ele queria ver, por que ele não me chamou para nós ver, para a gente ver junto? Se ele queria dar sabe? São cristãos, é um casal evangélico. Não, vocês não podem ver pornografia, nem mesmo ver juntos. Mas aí, mais uma vez, quando eu falo de pornografia, eu não estou falando só de pornografia explícita. Você tem que assistir Netflix, meu irmão, Amazon, Disney Plus, com o controle na mão. Você tem que pular cenas que não tem a ver com o conteúdo da série, porque toda série vai incluir um arco narrativo, ou uma cena, ou algo impróprio. E é impróprio para você, não interessa que a classificação etária diz 18 e você tem mais de 18. Você é cristão, então para você é 99 mais. Você só vai poder ver isso com 99 anos de idade. Mentira. Eu espero que você não chegue a 99 anos de idade. Nem que você chegasse, você deveria ver. Então você tem que assistir a série da Netflix, da Amazon, sei lá das quantas, com o controle na mão. Quando você está rolando o feed do seu Facebook, é uma propaganda da Temu, mas a mulher da propaganda está quase nua. Isso também é pornografia. E isso vai criar a tal da mentalidade pornográfica. E isso vai permitir que esse terceiro, essa outra mulher, esse outro homem, invadam. E aí eu quero já colocar uma distinção aqui. No caso do homem, essa invasão de terceiros ocorre de uma forma. E no caso das mulheres, essa invasão de terceiro ocorre de outra forma. Claro que existem exceções, mas a regra geral não funciona da mesma maneira para homens e mulheres. Homens procuram outra coisa na mentalidade, ou esbarram em outras coisas, lutam com outras coisas na mentalidade pornográfica, eu vou falar com vocês, e mulheres com coisas totalmente diferentes. Veja, o que nós podemos pensar em termos de mentalidade pornográfica nesses casos que eu relatei aqui para vocês? Eles pensam que eles estão buscando liberdade para o casamento, para o sexo deles. Eles pensam que eles estão buscando liberdade sexual com esse elemento extra, mas que na verdade o que eles estão fazendo é perdendo essa liberdade. Eu quero trabalhar isso também com vocês ao longo dessa ministração, que o sexo, da perspectiva bíblica, ele é a liberdade na exclusividade. Liberdade na exclusividade. Então, quando o leito conjugal, o leito físico de duas pessoas, quando o leito físico tem duas pessoas, você e seu cônjuge, mas a mente está povoada por terceiros, então vocês não estão fazendo sexo a dois. A liberdade, a intimidade de vocês foi interrompida. Na verdade, o corpo está ali presente, mas a mente precisa de uma fantasia, precisa criar algo a mais. E eu pergunto, como é que foi que nós chegamos nesse ponto? Como é que foi que casais cristãos chegaram nesse ponto? De aceitarem que esse tipo de coisa entre nos seus casamentos. E eu quero voltar para aquilo que eu já falei no começo. Parte da culpa disso é o silêncio. Então, tabu é o combustível para a impureza. Creia nisso. Não falar sobre o assunto vai alimentar o assunto. Então, muitos de nós fomos criados num ambiente onde o sexo era tratado como algo sujo, perigoso. Por isso os nossos pais não falavam de sexo conosco. Porque o sexo era algo sujo. Qual o resultado disso? É que mesmo adultos agora e casados, diante de Deus, nós temos essa imagem que foi cultivada na nossa mente de que sexo é um mal necessário. Que sexo é uma coisa vergonhosa. E aí, por medo da gente parecer indecente, inclusive com o nosso próprio cônjuge, nós vamos buscar uma postura extrema de retidão em relação um ao outro, mas o desejo, que é o natural, é natural ter desejo sexual pelo seu cônjuge,
acaba sendo empurrado só para o submundo da mente e de fantasias que você cultiva só na sua mente, quando não cultiva com pornografia explícita. E aí tem um perigo sério, tá? Porque quando o prazer não encontra liberdade e pureza no casamento, ele vai acabar sim dando vazão para o que é impuro. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que, mais uma vez, vou falar uma coisa que eu falei aqui no comecinho: sexo é lindo. Sexo foi projetado por Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, quero que todo mundo responda em alto e bom som. Sexo é bom, sim ou não? Sim. Lá em Gênesis 1, 27 diz que Deus terminou tudo que havia criado e eis que tudo era muito bom. Então o sexo com certeza foi criado por Deus, porque sexo é muito bom. Mas se nós não tratamos o sexo como parte da criação boa e perfeita de Deus, nós caímos na mentira, no engano, na ilusão do diabo, que ele só é bom se ele for proibido, ele só é bom se ele for escondido. E aí o sexo, que é algo bom da parte de Deus, se tornou pecado. E é daí que nascem os adultérios, daí que nasce a poligamia e todas as outras distorções quando o assunto é sério. Então, o raciocínio distorcido se torna o seguinte: como eu não me sinto livre para ser pleno com o meu cônjuge, eu busco prazer no que é proibido, no que é virtual, no que é fantasioso, no que é alheio, extra à nossa aliança. E aí, meus irmãos, o tabu não gera santidade, o tabu vai gerar segredos e, em consequência disso, feridas. Então, tabu é um problema. Você e o seu cônjuge têm que conversar sobre sexo, sobre exatamente o que vocês fazem. Vocês têm que conversar, falar o que vocês fazem, o que vocês querem fazer e o que vocês não querem fazer. Tá? Um outro problema de tratar o sexo como tabu, de evitar falar sobre ele, ou de falar dele só como algo vergonhoso, é que o sexo passa a ser visto como um ato isolado, então mecânico. Né? Então, determinada hora da noite, eu e minha esposa apagamos as luzes e fazemos sexo. E sexo não é isso. Tá? Sexo é diálogo. Um casal que só lembra de sexo no momento em que apaga a luz, ele não está fazendo sexo, ele não está tendo intimidade, não está usando o sexo para aquilo que ele foi criado, que é para expressar o carinho um pelo outro. Então, sem diálogo, o sexo não é puro. Nós queremos pureza sexual. Então, o sexo não acontece só entre os lençóis. Na verdade, ele é alimentado por tudo que acontece antes e por tudo que fica depois do ato em si. Então, sexo é sobre carinho ao longo do dia, é sobre respeito mútuo, é sobre conversa à mesa. Num desses livros, né, são 2 livros de 2 autores, eu até falei para a Mariana que eu vacilei, eu não pesquisei se eles são casados, né, tipo o marido e a mulher que escreveram os livros. Mas num desses livros, um dos autores afirma que o sexo começa na mesa do café. O sexo começa no café da manhã. Então, se o sexo se torna um evento isolado daquele momento, como a gente chama da hora H, ele se tornou vazio. E quando o casal sente esse vazio na relação sexual, invariavelmente eles vão tentar preencher isso com estímulos externos. Então eles vão tentar fabricar uma emoção que deveria ser cultivada, que deveria nascer da intimidade real, diária, entre os dois. Brincadeira, palavra brincadeira mesmo, de casal, despretensiosas, mas que tem uma relação com a relação sexual, mas não necessariamente visando 10 minutos antes da gente deitar na cama e ter uma cópula. Não é só sobre isso. Então, veja, quero pensar um pouquinho com vocês sobre a teologia do sexo, tá bom? Mais uma vez, o nome disso aqui, em termos teológicos, é liberdade na exclusividade. 2 se tornam uma só carne e eles têm liberdade
um com o outro, mas eles são exclusivos uns do outro. Então, mais uma vez, irmãos, a Bíblia não foge do assunto sexo. Ao contrário, a Bíblia fala de sexo explicitamente. Tanto de maneira santa, como, obviamente, relatos impuros de todo tipo de pecado sexual. Incesto, adultério, poligamia, sodomia, homossexualidade. Mas a Bíblia também fala explicitamente sobre sexo santo. Então, e ela estabelece que o padrão da intimidade precisa ser ao mesmo tempo santa e apaixonada. Em Hebreus, você trouxe a Bíblia, abre aí comigo em Hebreus 13, versículo 4, nós temos ali uma exortação do escritor da carta aos Hebreus. Hebreus 13, 4, diz assim: digno de toda honra, digno de honra entre todos seja o matrimônio, casamento, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então veja, impureza é pecado? Sim. Adultério é pecado? Sim. Então, por que Deus vai julgar a impureza e o adultério? É que deve ser digno de honra o leito conjugal sem mácula. Então, manter o leito puro não deve levar a outra pessoa, alerta, é não levar outra pessoa para a cama. E aí você fala assim: então tranquilo, pastor, porque eu não levo outra pessoa para a cama. Talvez você não leve outra pessoa fisicamente para a cama, mas na verdade nós não podemos sujar o leito com nada que fique entre a conexão do marido e da mulher. Os dois não podem ter nada, não só fisicamente, mas mesmo mentalmente. Então, quando nós trazemos os casos que eu citei aqui no início, nomes de terceiros ou imagens de terceiros para dentro da nossa intimidade, nós estamos manchando aquilo que a Bíblia diz que deve ser sem mácula, sem mancha. Então, nós estamos comprometendo a pureza do ato conjugal. E veja, pureza não é ausência de sexo. Também não sei quantos daqui foram católicos antes de serem evangélicos. Então, eu também fui. Então, também existe na cultura católica essa ideia de que o celibato, a virgindade é melhor do que o sexo. E isso é uma besteira. O celibato é um dom. Quem não tem, não tem, meu amigo. Quem não tem o dom do celibato tem que casar, né? Então, essa ideia de que Maria foi sempre virgem, tudo isso aí começou lá com Santo Agostinho, foi dominando a mentalidade católico-romana, e nós, de uma maneira ou de outra, especialmente por estarmos no Brasil, herdamos essa ideia, então, de que o sexo é sujo, então a virgindade é pureza. Quando nós falamos de pureza, nós não estamos falando só de virgindade. É claro que a virgindade é um estado de pureza pré-matrimonial, ponto. Ninguém deveria ter relações sexuais antes do casamento. Tanto é que no Antigo Testamento o estupro, o abuso era punido com morte. Por quê? Porque você acabou de violar uma pessoa. Vocês estão lendo a Bíblia comigo? Quem está lendo a Bíblia comigo, acompanha. Nós estamos em 2 Reis. Vocês lembram agora? 1 Reis, aliás. Vocês lembram agora em 2 Samuel o problemaço que deu, né, entre os filhos de Davi. Porque o Davi não corrigiu nenhum, nem outro. E aí um estuprou a meia-irmã e o outro matou o meio-irmão que estuprou a meia-irmã. E depois, né, toda aquela história, todo aquele imbróglio, porque não houve pureza, não houve, Davi não falou de sexo com seus filhos. Talvez ele próprio nem tivesse gabarito para isso, né? Então veja, a primeira coisa que a Bíblia fala é: digno de honra é o leito sem mácula, ou seja, o leito conjugal, onde há a intimidade conjugal, mas a pureza. Ali há só os dois se tornam uma só carne, e eles não trazem nada, nenhum elemento de fora, nem realmente e nem fantasiosamente. Cantares 4:12, se puder abrir aí também comigo. Cântico dos Cânticos de Salomão, Cantares, né? E aqui, irmãos, é assim, ó.
Se você já ouviu que Cantares é sobre Cristo e a igreja, pelo amor de Deus, isso é uma blasfêmia, porque Cantares fala de sexo oral, eu não imagino Cristo e a igreja fazendo sexo oral. Então não, Cantares de Salomão é sobre sexo e é um livro mais explícito, obviamente em linguagem poética, né? Claro que nós não vamos ler a palavra pênis, nem vagina, nem nada do tipo no livro de Cantares, mas em linguagem poética nós vamos sim, né, ouvir essas descrições, né, do sexo, do desejo por sexo, né, entre o esposo e a esposa aqui. Então não, Cantares de Salomão não tem nada de Cristo e a igreja, isso é outra coisa que foi trazida pelo catolicismo romano para essa leitura de Cantares, tá? Então, Cantares 4, 12, o esposo diz o seguinte: meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Ele não está falando só sobre virgindade, é claro que é virgindade, porque eles ainda não estão casados, e ele quer ela, ele sabe que ela é dele. Então, óbvio que nesse contexto específico é sobre virgindade, mas é mais do que sobre virgindade, é sobre exclusividade. Ela é só dele, ele é só dela. Então o prazer mais profundo nasce quando eu sei que eu sou o único. Eu sou o único a conhecer aquele jardim, eu sou o único a beber daquela fonte. Não estou dizendo eu fui o único, presta atenção. Alguns aqui estão no segundo casamento, alguns aqui se converteram depois da vida adulta, então não estão no primeiro relacionamento. Mais uma vez, eu não quero saber de nada que aconteceu na sua vida antes dessa noite aqui. Então não estou dizendo que, eu sei que eu fui o único, isso é besteira, mas eu sei que eu sou o único. Ela é só minha, eu sou só dela. E é um erro diabólico achar que o sexo, para ser bom, precisa de algo que está fora da intimidade exclusiva do casal. Isso é diabólico, tá? Então a Bíblia ensina, o livro de Cantares está cheio disso, eu não vou ler o livro inteiro, você pode ler ele inteiro, você vai ver isso, mas a Bíblia como um todo ensina que a delícia do casamento está justamente naquilo que é privado, é só meu, tá? A imagem é de um jardim secreto mesmo, de um lugar que só eu tenho a chave, que só eu tenho acesso, e que lá eu posso me deleitar, lá eu posso me divertir. Claro que é uma recíproca aqui, tá? Não estou falando em termos de usar o outro, mas estou falando em termos de se deleitar, brincar, tá? Bom, até aqui parece que muito do que eu falei faz muito sentido e é uma luta muito grande na mente dos homens. Mas existe um problema que, como pastor, isso independentemente do livro, como pastor, é uma coisa que eu notei, 14 anos que eu sou pastor, e é um problema que as mulheres lutam, que são as conversas de amiga. Então, se muitas vezes a luta, a tentação maior do homem é essa luta para não trazer nada de fora para dentro do leito através da mente, o problema das mulheres é não levar nada para fora através das conversas de amiga. Então, como pastor, eu tenho observado que isso, e é algo muito perigoso, que esse jardim não é invadido apenas quando entra algo, mas também quando alguém deixa algo vazar desse secreto. Então, muitas mulheres, óbvio que homens também devem fazer isso, mas, mais uma vez, pela minha experiência como pastor, eu noto que isso em homens é menos frequente, mas em mulheres é muito mais frequente, porque, só para você ter uma ideia, todos esses casos que eu relatei para vocês no início, foram todos compartilhados entre mulheres. Uma mulher contou para uma irmã da igreja, uma mulher contou para uma outra pessoa, uma mulher que falou com o pastor, mas todos eles foram trazidos por mulheres. Mas estou falando que isso não acontece com homens, mas a experiência é que essa é a regra, e quando homens têm essa conversa de amigo, é uma exceção. Então é muito comum que mulheres, mesmo cristãs, abram a sua intimidade para outras pessoas. Às vezes é buscando conselho. Por exemplo, essas questões graves estão trazidas por mulheres, elas estão buscando conselho, mas outras vezes é compartilhando, querendo saber como acontece na vida da outra.
E aí elas falam o que elas fazem, e falam o que não fazem, falam o que o marido faz, e falam o que elas gostariam que o marido fizesse, falam o que o marido não faz, e o que elas não gostariam que eles fizessem, que eles fazem. Isso também quebrou a exclusividade. Então veja, o que acontece na intimidade é um selo, é exclusivo do casal. E mais uma vez, eu não estou aqui, isso não é aqui sobre pode e não pode, tá? Mas uma coisa também precisa ficar clara. Lembra que eu estou falando de uma mentalidade pornográfica que talvez tenha sido manchada por pornografia explícita, infelizmente isso acontece, mas pela pornografia explícita, pelo tabu, pelo sexo que é tratado só fora do contexto familiar cristão, o casal também não sabe. Eles têm que perguntar para o pastor muitas vezes, porque o casal cristão simplesmente não sabe o que pode ou não pode fazer. E mais uma vez eu vou falar para você, quem ensinou a Adão e Eva que eles podiam e não podiam fazer? Ninguém. Eles sabiam que eles podiam fazer, mas por causa da mentalidade pornográfica, o cristão, muitas vezes piedoso, que busca Deus, ele quer fazer coisas que obviamente são antinaturais. E assim, irmãos, vou dar um exemplo aqui para vocês, que também muitas vezes chega no gabinete pastoral, ou um relato ou do marido ou da esposa. Geralmente quando é relato de esposa ele chega por tabela, né? Nunca aconteceu de nenhuma mulher vir tratar desse assunto especificamente comigo, mas às vezes trata com outra irmã, às vezes trata com a minha esposa, então vem de tabela, sobre sexo anal. E aí sempre isso é tratado naquele esquema do pode ou não pode. E tudo que é pode ou não pode. Se um dia você vier conversar comigo sobre qualquer assunto pode ou não pode, bebida, sexo, viagem, qualquer coisa que você vier falar para mim sobre pode ou não pode, você vai dizer, pastor, o crente pode tal coisa, eu vou responder sempre, vou sempre começar a minha conversa com você da seguinte maneira: você quer isso? O sexo pode, o casal cristão pode fazer sexo anal? E a minha primeira pergunta vai ser: vocês querem fazer isso? E a pergunta é: por que vocês querem fazer isso? Isso se aplica com todo pode ou não pode. O crente pode beber? A pergunta é: você quer beber? Por que você quer beber? O crente pode tal coisa? Você quer tal coisa? Por que você quer tal coisa? Porque, vamos ser bem sinceros, a Bíblia está falando de jardim fechado. E alguém de vocês instalaria a saída de esgoto no jardim? Então, sexo anal é brincar no esgoto. Simples assim. Eu quero brincar no jardim, eu quero brincar no parquinho, florido, eu quero. Eu não quero brincar na tubulação de esgoto. Então, pronto. Agora, o problema não é, pastor, o casal com consentimento pode ou não pode fazer sexo anal. O problema é por que o casal cristão quereria fazer sexo anal. Mentalidade pornográfica. E aí você fala assim: nossa, pastor, mas o senhor está falando de mentalidade pornográfica? A diferença é apenas em grau entre um casal cristão que faz sexo anal com consentimento, porque aí se não há consentimento é abuso, né? É estupro, mas um casal que faz sexo anal com consentimento, o camarada que pede para a esposa chamar ele pelo nome de uma outra pessoa, a mulher que aceita o cara chamar ela pelo nome de outra pessoa, e o casal que convida um terceiro, pago ou não, para estar junto na cama, a diferença é apenas o grau da perversão. Pois todos os casos são casos de perversão, e todos eles são frutos de uma única coisa: mentalidade pornográfica, tá? Então veja, quando você expõe para terceiros a sua relação, vou voltar aqui para a conversa de amigas, também pode ser de amigos, né, obviamente, mas quando você fala para terceiro, você expõe para terceiros a sua intimidade, o seu jardim fechado foi invadido. Pior, nesse caso você deu a chave dele. Então a santidade da pureza, a pureza sexual do casamento exige privacidade, exige que o casal trate o sexo como esse jardim fechado, tá bom? É claro, irmãos, que num contexto de aconselhamento pastoral, eventualmente você vai precisar falar alguma coisa a respeito da sua intimidade com o pastor, ou com a esposa do pastor, ou com a irmã madura em quem você confia. Mas
O pastor, o conselheiro cristão, a conselheira cristã que precisa aconselhar sobre sexo, ele tem que ouvir o mínimo necessário para entender a situação. Se você estiver conversando no futuro com um pastor, com um conselheiro, com uma conselheira sobre problemas do sexo e o conselheiro pedir detalhes, pare imediatamente, levante e vá embora e nunca mais se aconselhe com essa pessoa, porque isso também é perversão. Pessoa que pede para saber detalhes dos problemas sexuais que um casal está enfrentando, ele está fantasiando sobre aquele casal na cabeça dele. Então, se você vier falar o dia de amanhã comigo sobre problemas envolvendo relação sexual, saiba que eu vou querer saber o mínimo necessário para poder te aconselhar. O mínimo necessário. E isso é para a preservação do casal aconselhado e do conselheiro também. Cantares 6:3, você estava em Cantares, então acho que não é muito difícil de achar. Cantares 6:3, nós temos a confissão da exclusividade. A exclusividade é afirmada e confessada. Cantares 6:3 diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Isso é sexo. Apacentar o rebanho entre os lírios é sexo. É outra maneira dela dizer que ele fará sexo com ela. Não está falando de ovelhas, nem está falando de lírios. Está falando de intimidade sexual. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Então veja, esse é um pacto de pertencimento. Quando você se casa, você faz esse pacto. Eu não pertenço a uma tela, eu não pertenço a uma imaginação, eu não pertenço a uma lembrança do passado. Outra coisa que me fugiu e está me ocorrendo aqui agora. Tá, então essa invasão não acontece com uma declaração explícita do nome de outra pessoa, com o pedido de ouvir o nome de outra pessoa, ou com uma outra pessoa realmente no meio de vocês. Essa invasão não acontece só com pornografia, mas essa invasão acontece com lembranças de um relacionamento pregresso. Não, eu sou do meu amado, meu amado é meu, eu sou da minha amada é minha. Então isso exige pertencimento real. Agora, veja, irmãos, eu quero falar sobre os malefícios da pornografia aqui com vocês. Todo mundo aqui já assistiu o filme do Bruce Lee? Filme de luta? Jack Chan, eu estou falando do Bruce Lee, mas Bruce Lee é meio bem aqui, né? Jack Chan, Matrix, qualquer filme que tenha uma coreografia de luta. Você já viu aquele filme do Jet Li que ele sozinho bate em 30 camarada? Aquilo é uma encenação. Você já experimentou brigar com 30 outros caras? Você vai tomar um couro. Por quê? Porque aquilo é um filme, aquilo é uma encenação. Nenhum homem na face da terra, não sei, quem que é o cara mais habilidoso marcialmente hoje? Não sei, né? O Anderson Silva no auge, se eu colocasse 30 homens comuns, o Anderson Silva não conseguiria bater sozinho em 30 homens comuns, ele seria pisoteado. Mas no filme do Jack Chan, do Bruce Lee, o Bruce Lee desse tamanhico consegue bater em 30 brutamontes, porque aquilo é ficção, aquilo está sendo encenado. Pornografia é ficção. O sexo na pornografia está sendo encenado. Eu me recordo uma outra vez, já disse isso também para vocês que estão assistindo a segunda, terceira palestra de Encontro de Casais aqui. Vocês já ouviram esse exemplo. Vocês estão ouvindo pela primeira vez, vão ouvir agora pela primeira vez. Um camarada, ele tinha um problema, uma deficiência na fala. Ele tinha voz de criança. Ele tinha 30 e poucos anos, mas a voz dele era uma voz de criança. Era assim, você como pastor e conselheiro, você precisa se concentrar para não rir do cara, porque ele está falando que o problema dele é aquilo lá. E por causa desse problema, ou não, mas de alguma forma, ele nunca tinha namorado aos 30 anos. E ele jurava que ele era rejeitado pelas mulheres e que o problema dele era essa, vou chamar de deficiência, talvez, né? Da fala dele. E aí, ele veio procurar como pastor, não porque ele queria um conselho de pastor, porque ele não era nem membro da nossa igreja, mas porque ele tinha achado estranho a orientação que a psicóloga tinha dado para ele. Ele foi procurar uma psicóloga, e a psicóloga tinha dito para ele consumir pornografia.
para que ele então criasse coragem, né? Porque na verdade as mulheres não rejeitavam ele por causa da voz dele ser daquele jeito. Ele é que tinha baixa autoestima, ele não tinha coragem de abordar as mulheres. Então ele ia consumir pornografia para ele criar coragem e galantear uma mulher. Depois essa mesma psicóloga falou que ele deveria experimentar pagar por sexo para quebrar essa barreira. E eu falei para ele, cara, pelo amor de Deus, não sei quem é psicóloga, não fale para mim o nome dela, mas você tem que parar de ir nessa psicóloga imediatamente. E eu falei para ele, sabe por que consumir pornografia vai ser pior para você? Falei, primeiro, você não vai ter o desempenho de um ator, porque ele é um ator, aquilo nem está sendo feito de verdade. Do mesmo jeito que o Bruce Lee não está batendo em 30 homens, um ator pornô não está fazendo aquilo, ele está encenando com cortes, com pausas. E nem você vai ter o desempenho do ator e nem você vai encontrar uma mulher que haja, que atue como a atriz. Então, pornografia é encenação. Consumir pornografia só vai causar frustração, porque nunca o sexo real vai ser igual o da pornografia. É como eu fazer lá, treinei Muay Thai, treinei boxe, treinei Kung Fu, Jiu-Jitsu, MMA, e eu querer replicar o filme do Matrix. Eu não vou desviar de bala, eu vou morrer com uma bala. Porque aquilo é uma encenação, aquilo é uma ficção. Então veja, a mentalidade pornográfica, ela se infiltra no casamento silenciosamente. E o maior mal não é as imagens apenas, mas é o que ela faz no cérebro. Mais uma vez, não é só pornografia explícita, é o conteúdo da internet em geral, é o conteúdo da Netflix, da Amazon em geral. Ela distorce o seu cérebro. O cérebro, ele é um órgão que possui plasticidade, significa que ele muda a forma dele literalmente. O formato dele muda de acordo com o estímulo que ele recebe. E a pornografia altera a plasticidade do cérebro. Então veja, eu estou consumindo pornografia e o sexo na vida real não é igual à pornografia. Então eu não vou gostar de sexo na vida real, porque nunca é igual à pornografia. E isso é uma realidade. Veja, eu estou treinando o meu cérebro para ver o outro como um objeto. Então eu paro de me conectar com a pessoa que eu mais amo, porque simplesmente eu não tenho desejo por ela, por ele, porque eu sei que não vamos ter o mesmo desempenho da pornografia. E veja, no casamento isso se reflete quando o cônjuge real não serve. Então você precisa, durante o ato sexual com seu cônjuge, fantasiar um terceiro. Lembrar de um relacionamento pregresso. Veja, mentalidade pornográfica. Então a mentalidade pornográfica transforma o casal em espectadores. E ao invés de eles estarem plenamente entregues um ao outro àquele momento, através do toque, do olhar, do carinho, da conjunção, especificamente da penetração, então nós estamos buscando uma cena, uma estética, uma performance que nós vimos em algum lugar, explicitamente ou implicitamente. Uma vez nós tentamos assistir uma série, uma série sobre o camarada entrar numa máquina do tempo e vai parar na Idade Média, na Antiguidade, não lembro agora. Eu ia falar Riverdale, mas não é Riverdale. Mas não consigo lembrar o nome da série. Mas era uma série assim, nós assistimos Bárbaros e depois assistimos Last Kingdom, duas séries assim de antiguidade, nós falamos, nossa, essa outra vai ser bala, não consigo lembrar o nome agora. E nós tentamos assistir, e o primeiro episódio tem muita pornografia. Eu chamo aqui de pornografia explícita, né? Embora alguém vai falar que é implícito. Então assim, a gente, sei lá, o episódio tinha 30 minutos, a gente assistiu 15, porque 15 a gente pulou e falou, não dá pra assistir isso aí, né? Eu não lembro, depois se eu lembrar o nome da série eu falo, não falo pra vocês não assistirem, né? Nem despertar a curiosidade, né? Pelo amor de Deus. Mas não dá pra assistir, certo? Então veja, e aí, se você não priva os seus olhos disso, você está moldando o seu cérebro para, eu preciso disso, seja eu e meu cônjuge, eu e minha esposa, eu e meu marido encenando, ou seja, por meio de eu ficar imaginando enquanto eu estou fazendo, enquanto estou tendo a relação com meu cônjuge.
Então veja, além disso, meus irmãos, o fantasiar, né, o consumo dessas fantasias mentais, que são irreais, vai viciar o cérebro nessa artificialidade do estímulo. Isso é horrível. Você parou para pensar que muitos casais não sentem atração um pelo outro, porque eles precisam de, no apagar das luzes, fantasiar uma outra coisa. Então, como é que alguém... é só você imaginar assim, uma pessoa que come demais, ela vai perder o paladar das coisas mais sensíveis. Então, se tudo é exagerado, as coisas simples vão se tornar sem graça. A mesma coisa acontece com o sexo, né? A impureza aqui não se trata apenas de um erro moral, mas na verdade ela é um ladrão da sua realização sexual. Porque, mais uma vez, alguns desses casos que eu falei com vocês no início eram casais, entre aspas, fiéis, mas a fidelidade deles era apenas a fidelidade carnal, porque mental não. Um outro caso que ocorreu, que eu comentei com a Mariana, que a gente lembrou, uma irmã da igreja, acima de toda, assim, não tem que falar, não tenho nenhum julgamento ruim dela, mas ela criou na cabeça dela um ditado, uma regra, acho que ela deve ter aprendido isso também, né? Que a mulher cristã precisa, na rua, ser uma dama e uma puta na cama. Para que o marido não deseje a outra, ela precisa fazer coisas que ele acha, que ela pensa que ele está buscando em outras. E aí pensa, lógico, ela falava desse jeito, sem constrangimento, né? A Mariana até falou que eu não deveria falar puta hoje, que eu poderia trocar a palavra por outra coisa, mas o ditado é esse. E veja, talvez você diga assim, pastor, mas eu não penso isso, eu não tenho esse mesmo ditado, eu não tenho essa mesma cultura que essa irmã. Mas aí ocorre um outro caso, e esse caso que eu vou contar agora, o casal não é cristão, mas poderia ser. O casal decide fazer academia, e aí a moça se veste como uma prostituta. E aí o marido fala assim, não, você não vai comigo na academia desse jeito. Aí ela diz assim, mas todo mundo está vestido desse jeito lá. Aí ele fala assim, mas você não é todo mundo. Aí ela fala assim, mas você vai olhar para as outras. Então veja, porque na cabeça dela, o marido dela vai olhar para aquelas moças vestidas como prostitutas na academia, então ela se veste como uma prostituta para que o marido dela olhe para ela. Não, isso não é pureza sexual. Isso é mentalidade pornográfica. Então veja, irmãos, e aqui eu falo com toda a tranquilidade do mundo, como quem não tem Instagram, como quem não tem Facebook, como quem não tem redes sociais, como quem não sabe como são as suas redes sociais. Mas eu quero que você reveja as suas últimas publicações na rede social. Quero que quando você terminar essa palestra, você reveja as suas últimas publicações na rede social. E eu quero que você reveja como você apareceu vestido nas suas últimas publicações nas redes sociais. Que eu não sei porque eu não tenho. Então veja, você está viciando seu cérebro em coisas que são irreais. Mas nós precisamos buscar saúde, né? E saúde começa com, como um dos livros fala, né? Sexo começa no café da manhã. Então, como é que nós vivemos pureza sexual na prática? Porque até agora eu só falei sobre impureza, né? Então, não falei sobre pureza. Como é que nós vivemos pureza sexual na prática? Como é que nós protegemos o nosso jardim e como é que nós desfrutamos os prazeres desse jardim de maneira exclusiva e plena? Então, veja, muitos casais cometem o erro, casais cristãos, porque eles tratam o sexo somente na hora que apaga as luzes. O casal cristão que trata o sexo somente como aqueles minutos finais, errou. Tá? O sexo precisa começar no café da manhã. As mulheres sabem isso. Os homens às vezes têm dificuldade de saber isso. O sexo começa na forma como você olha para o seu cônjuge. Você tem que olhar para o seu cônjuge desejando ela. Você precisa olhar para o seu marido desejando ele. Enquanto vocês estão ali tomando um café da manhã, desejando um bom dia, sendo carinhoso, preparando o café da manhã um para o outro, uma mensagem de carinho no meio da tarde,
um elogio sincero, despretensioso, um elogio, porque todo mundo sabe qual que é o elogio sincero e o elogio interesseiro. Então essas coisas vão cultivando o desejo sexual de um pelo outro. E veja, a intimidade, ela é o transbordar de uma amizade bem sucedida, uma amizade bem cuidada. O seu melhor amigo, mulher, precisa ser o seu marido. A sua melhor amiga, homem, precisa ser a sua esposa. Eu quero até ampliar isso aqui e dizer melhor. O seu único amigo do sexo oposto deve ser o seu cônjuge. Não é o seu melhor. Mulheres, o seu único amigo homem deve ser seu marido. E homens, a sua única amiga mulher deve ser sua esposa. Ah, mas eu tive amigos quando era solteiro. Teve. E eles têm que ter consciência. E se eles forem inconvenientes, você precisa dar um basta na amizade deles. E acabou. E se eles são seus amigos de verdade, eles vão ser maduros o suficiente para entender que agora eu sou casado, então a minha amizade com pessoas do sexo oposto acabou. E se eles não tiverem essa maturidade, é porque na verdade eles não eram seus amigos. E espero que vocês entendam isso com bastante tranquilidade. Mas intimidade sexual é quando essa amizade entre homem e mulher, ela é bem cultivada. Ela é minha melhor amiga. Então eu posso falar para ela o que eu quero. E ela tem total liberdade de falar se ela quer ou se ela não quer. Ela tem total liberdade de dizer para mim o que ela gosta. E eu tenho total liberdade de dizer para ela se eu gosto ou se eu não gosto, porque nós somos os melhores amigos. Então precisa haver respeito, precisa haver carinho, precisa haver companheirismo, o dia todo, todos os dias, para que o momento da intimidade sexual seja a coroação desse relacionamento. E não só uma ação mecânica, não só uma fricção, não só felação, não só penetração. Porque é nesse vazio mecânico que a porta para a necessidade de fantasias sexuais vai se abrir. Então, há uma tríade aqui, um tripé da saúde sexual. Primeiro, carinho. E veja, é o toque sem nada em troca. Eu já perguntei isso para vocês das outras ministrações, e vou perguntar, não quero ouvir a resposta, é uma pergunta reflexiva, retórica. Quantos de vocês aqui andam na rua de mão dada? Tem que andar, se não anda, tem que começar a andar. Se você não anda de mão dada com o seu cônjuge na rua, você está errado. Não interessa se acha cafona, é correto e acabou. Deixa claro para todo mundo que vocês dois na rua não são dois amigos, são um casal. Isso desperta em outros casais uma admiração. Poxa vida, eles estão andando de mãos dadas. Isso é carinho. Então, se você não anda de mão dada com seu cônjuge, se você não andava de mão, não anda não, se você não andava de mão dada com seu cônjuge, até dia 18/4, às 8h15, a hora que nós saímos aqui, você já desça essa rampa de mão dada com seu cônjuge. Não existe não andar de mão dada com o cônjuge. Tá? Vocês se abraçam despretensiosamente, pela manhã, abraço, tocar o seu tronco no tronco da outra pessoa. E aqui eu sei que vou entrar num tabu total, mas assim, nisso eu sou britânico, nisso eu sou japonês. Eu não abraço outra mulher que não seja minha esposa. Talvez uma senhorinha muito fofinha, igual a irmã Cida, igual a Odila, que são vozinhas. Não, mas qualquer outra mulher que não é a minha esposa e minhas filhas solteiras não recebem um abraço meu. E eu sei, eu sou jauense, eu sou nascido em Jaú, né? Então eu sei essa cultura do jauense de cumprimentar com um abraço, com um beijinho, mas ter morado no Mato Grosso, lá no Mato Grosso todo mundo é paranaense, né? Com um povo um pouco mais frio como o povo paranaense, me fez enxergar isso de uma maneira diferente. E eu acho que eu sou japonês, britânico. Para mim, se eu puder cumprimentar uma mulher só assim, é a melhor coisa. Claro que ainda como eu sou britânico, eu dou a mão para mulheres, mas eu não beijo outras mulheres que não seja minha esposa no rosto, eu não abraço outras mulheres que não seja minha esposa no rosto. Minha esposa, minha mãe, minhas duas filhas solteiras, eu acho que eu vou continuar abraçando minhas filhas depois que elas forem casadas, mas eu vou referenciar que eu tenho agora, elas são solteiras. Minha esposa, minha mãe, minhas duas filhas e vozinhas muito fofuchas, eu abraço elas. Então veja, o corpo precisa se sentir seguro para que exista uma entrega sincera, plena, porque é um momento de prazer. Então o prazer precisa estar envolvido antes do prazer do orgasmo.
O prazer do orgasmo é um prazer que dura segundos, é um ápice de prazer. É o clímax do prazer, né? Como um espirro, né? Sabe quando você está com aquela aflição, você olha para a luz e tchá! Dá um espirro. Esse é o prazer do orgasmo, aquele prazer do espirro que você queria dar um espirro. Mas o sexo precisa iniciar com prazer. E para ele iniciar com prazer, a mão dada, o abraço despretensioso, o beijo. Irmãos, aqui eu vou falar quantos de nós falamos nisso. O casal cristão precisa se beijar de língua ardentemente pelo menos uma vez por dia. Não na rua, né? Obviamente. Não na rua, não em público. Mas, sabe, em casa, antes de sair para o trabalho, ou logo após ter escovado os dentes pela manhã, né? Isso é importante também, né? O dente tem que estar escovado, tudo. Mas, tendo preparado todos os pré-requisitos para um beijo de língua quente, o casal crente precisa fazer isso. Então, essa é a primeira coisa. Carinho, esse é o primeiro. Pureza sexual no casamento. Demorei para falar, né, meu? Estou aqui falando há 1 hora. Há 1 hora agora. Pureza sexual no casamento. Esse é o primeiro pilar da pureza sexual no casamento. É carinho. Se você não nutrir carinho pelo seu cônjuge, você só vai olhar para ele como um pedaço de carne, para sua satisfação. E aí a mentalidade pornográfica vai te enganar. Então cultive carinho. Mãos dadas, abraço, beijo quente no seu cônjuge. O segundo pilar é o diálogo. O casal crente precisa conversar sobre sexo. Aliás, a única pessoa com quem você deveria conversar sobre sexo é com o seu cônjuge e com os seus filhos, falando para eles sobre sexo. Você não deveria conversar sobre sexo com um amigo, amiga. Mais uma vez, apenas em casos extremos com o conselheiro espiritual, seja o pastor ou a irmã com quem você quer se aconselhar. Mas em casos extremos, a conversa sobre sexo precisa acontecer só sobre o cônjuge. Falar sobre o que faz bem, e não só sobre o que faz bem no sentido de felação, penetração. O que faz bem é a respeito do lugar que te faz bem, o ambiente que te faz bem, o horário que te faz bem, o cheiro, o aroma que te faz bem, não é? Tudo isso precisa ser conversado. Eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Um outro exemplo absurdo que nós já ouvimos, esse casal também não é crente, mas depois que houve a separação, essa senhora começou a ir na igreja e nos contou isso no gabinete pastoral, né? Contou para mim e para a Mariana, que o ex-marido dela, de quem ela tinha acabado de se divorciar, obrigava, ele era caminhoneiro, então ele obrigava a ela, eu sinceramente não sei como uma pessoa se obriga, se permite que isso aconteça, mas ele obrigava ela a que ela tivesse relação com prostitutas na estrada, nesse esquema, e que ela fizesse sexo oral na prostituta. Meu Deus do céu, como é que a pessoa permite um negócio desse? E pasmem, ela não largou dele por causa disso, ela largou dele por outras razões, não foi por essas razões, foi por outras razões. Talvez se ele fosse um, entre aspas, bom marido naquilo que ela esperava que ele fosse, ela se sujeitaria a esse tipo de coisa. Esse casal não era crente, mas eu não duvido que pudesse ser um casal crente. Veja, então, onde há luz, onde há conversa, a pureza não encontra esconderijo. Porque se eu posso falar com o meu cônjuge de tudo que eu gosto, de tudo que eu não gosto, de tudo que eu quero fazer, de tudo que eu não quero fazer, de tudo que me agrada, não tem por que eu procurar naquilo que é proibido, naquilo que é escondido, e eu estou blindando contra a mentalidade pornográfica. E o terceiro pilar é o companheirismo. É saber que nós somos uma sociedade. Eu e minha esposa somos, na verdade, a maior sociedade, a sociedade mais íntima que nós temos. Talvez isso não sirva para outras relações entre nós, mas para o casamento sim. Eu falo que, por exemplo, tem casais que trabalham juntos e vão bem, e tem casais que não conseguem trabalhar juntos, tudo bem. Então, quando eu estou falando de sociedade, eu não estou falando que o casal precisa dar certo, ele trabalha junto. Estou falando de sociedade, o casamento como uma sociedade. E é a sociedade mais íntima.
Quem tem alguma sociedade aqui? Sociedade mesmo, negócio com outra pessoa. Alguém tem sociedade? Não sei se está em casal, né? Mas imagina que você tivesse sociedade com outra pessoa, né? Você não dorme de conchinha com essa pessoa, mas com o seu cônjuge você dorme, né? Então, o meu casamento é um relacionamento mais íntimo. Então, a minha esposa é o meu sócio, é a minha sócia mais íntima, porque é a única pessoa com quem eu tenho uma sociedade e eu abraço de conchinha. Né? Se eu tivesse uma parceria aí com alguém para qualquer coisa, eu não dormiria de conchinha com essa pessoa. Veja, irmãos. Então, se eu sei que eu sou amado, se eu deixo claro para ela que ela é amada, não precisa de terceiros, não precisa de fantasia, não precisa de pensar, fantasiar outras coisas. Então, estou encerrando aqui já agora. Tá? Viver pureza sexual no casamento não é viver privação. Mais uma vez, em nenhum momento aqui, com exceção talvez do sexo anal, eu não estou aqui falando nada do que pode e do que não pode. Eu acho que vocês precisam saber o que cada um de vocês gostam, né? E se realizar um ao outro. Então, não é sobre pode ou não pode. Eu mencionei aqui a respeito do sexo anal e acabei não trazendo o texto bíblico naquele momento, mas eu quero ler aqui agora rapidamente na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 26 fala assim, por causa disso Deus entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural da relação íntima por outro contrário à natureza. Sexo anal. A natureza anal é expelir. A natureza vaginal é receber. Então, quando o Paulo está falando que a relação íntima contrária à natureza, ele não precisa falar sexo anal. Ele está falando que eu não brinco na rede de esgoto, eu brinco no parquinho. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecências, homens com homens. Como é que homens têm conjunção carnais, homens com homens? Sexo anal. Então, com exceção disso, isso eu quero dizer para vocês, não pode. Todo o resto eu não quero falar o que pode e não pode, porque o que um casal vai gostar, o outro não vai. E isso é uma coisa que o casal precisa se resolver. O casal precisa saber o que gosta e o que não gosta, o que satisfaz e o que não satisfaz. E nada impede também do casal tentar algo dentro da sua intimidade, da sua exclusividade. E tentamos e não gostamos, foi esquisito, não ficou legal, não vamos fazer, acabou. Agora, eu não tenho coragem de falar com o meu cônjuge, eu não tenho coragem, ou então ele me pediu, ou ela me pediu, eu fiz, e eu não tenho coragem de falar que eu não gostei. Você está abrindo a porta para a mentalidade pornográfica. Quando nós mantemos esses 3 pilares, irmãos, então nós estamos cultivando liberdade na exclusividade e nós estamos impedindo que a mentalidade pornográfica entre. Carinho, diálogo e companheirismo. Muitas vezes o cônjuge está enfrentando problemas com a mentalidade pornográfica, mas porque ele não tem carinho, então ele não tem coragem de se abrir com a pessoa, com o outro. Como não tem diálogo, ele não se sente confiante para confidenciar com o outro. Como não tem companheirismo, ele não se sente livre para compartilhar com o outro. Bom, alguém tem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa que eu falei que não ficou bem claro? Mesmo para mim é um assunto difícil de falar, tá bom? Mesmo eu que não tenho vergonha de falar de qualquer assunto que seja, mesmo para mim é difícil. Pedro, explica que você não explicou sobre isso. Por que é errado um casal filmar a própria relação? Por razões óbvias, mas vamos lá. Eu entendo, e aí mais uma vez, é a mentalidade pornográfica, mas vocês concordam comigo que a relação sexual não foi feita para ser vista da terceira pessoa? Ela foi feita para ser vista só da primeira pessoa. Então, óbvio que em primeira pessoa eu enxergo muito do meu corpo, totalmente o corpo do meu cônjuge, da minha esposa. Mas eu não me vejo penetrando a minha esposa. Então, além de que eu, obviamente, vou destacar uma outra questão aqui, porque acho que eu pensei só na questão
moral da coisa, nós vivemos um mundo digital e é extremamente perigoso você filmar a sua própria relação sexual, bem ou mal intencionado. Você não sabe 100% seguramente onde tudo que você faz no seu celular vai parar. E obviamente há um agravante extra no contexto de, sei lá, separação, pode haver chantagem. Tudo é muito perigoso, mas a ideia de que eu posso filmar, já que eu estou filmando eu e ela mesmo, e nós mesmos estamos consumindo depois, mentalidade pornográfica. E isso leva até a suicídio. Leva a suicídio. Nós conhecemos um outro caso de uma filha de um casal da igreja que se deixou filmar pelo namorado e depois esse vídeo foi parar no irmão da igreja. Falou, essa menina aqui não é da que vai na sua igreja? Cara, que maluquice, né? Indo o irmão da igreja falou assim até pro cara, você apaga esse negócio do seu celular, senão eu vou te bater. Eu falei, mas não tem como você obrigar o cara a fazer isso. Mas eu entendo a indignação do irmão, não era filha dele, né? Mas tipo assim, ele ficou indignado do vídeo de uma menina, que era uma criancinha, cresceu na igreja. E o camarada ter enviado isso aí para ele para falar, não é a menina que vai nessa igreja? Mas alguém tem alguma coisa que queira comentar, pontuar? Não é só perguntar também, tá, irmão? Eu não estou só num tom professoral aqui com vocês. Eu sei que também vocês estão com fome, nós já vamos daqui a pouco lá comer já. Existem até religiões que ensinam que o sexo nós ensinamos que o sexo é pecado, o sexo é ilícito, como isso foi ensinado aqui hoje, nós temos bastante conhecimento. Mas tem até religiões que ensinam que o sexo em si é errado e que o pecado lá no jardim foi a Eva fazer o sexo. Sim, mas veja, tudo isso vem dessa mentalidade de que o sexo é um mal necessário. E sabe, se eu não entendo, inclusive, não vou fazer essa pergunta, vou te constranger isso, mas eu iniciei a vida sexual antes da hora correta. Eu não casei virgem, então por que eu iniciei a vida sexual antes da hora certa? Se a hora certa, correta seria só depois do casamento. Porque nunca me foi ensinado que o sexo, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é prazeroso, mas ele tem que ser feito na hora certa com a pessoa certa. Então, se isso não foi me dito, não tem a ver sobre o assunto hoje. Mas se você falar para o seu filho que drogas são ruins, você está mentindo para ele. Você tem que falar que droga faz mal. Porque se falar assim, droga é ruim, filho, e aí o amigo dele falar que é bom, e ele fumar maconha, e ele sentir uma brisa, ele vai falar, meu pai mentiu para mim, porque essa brisa que eu estou sentindo não é ruim. Então você tem que falar para o seu filho, as drogas fazem mal e ela engana. Elas te fazem pensar que é algo bom. Se você não fala sobre drogas com o seu filho, o professor na escola vai falar, o influencer na internet vai falar, o amigo na rua vai falar. A mesma coisa é sexo. Se você não falar sobre sexo com seus filhos, o mundo lá fora vai falar. E se você falar, ele vai saber o que é o certo, o que é o bom e que é maravilhoso. Pelo amor de Deus, sexo é maravilhoso. Mais alguém? Não? Vamos orar, eu quero orar por vocês. Eu quero orar especialmente porque, assim, meus irmãos, mais uma vez, o meu desejo sincero do fundo do meu coração seria que tudo que eu falei aqui essa noite não fizesse o menor sentido para vocês saíssem daqui falando assim, meu Deus do céu, por que o pastor falou sobre isso? Não tem cabimento. Mas eu sei que não é a realidade. Em maior ou em menor grau. Eu espero que nenhum de vocês aqui tenha enfrentado nenhuma dessas situações extremas que eu exemplifiquei aqui. Mas eu sei que todos vocês, em maior ou em menor grau, sofrem com a mentalidade pornográfica. Especialmente porque só 4 ou 5 de vocês aí levantaram a mão que os pais falaram sobre sexo com vocês. Então quero... Só corrigindo, né? Eu falei que meu pai falou comigo, só que tinha de uma forma ruim. Como os meus tios, né? Porque, tipo assim, eu com 15 anos, meu pai me levou para um prostíbulo para transar com viado. Entendeu? Então, só explicando esse... Sim. É mais ou menos o que aconteceu com meus tios. Eles falaram sobre sexo comigo, dando um DVD não, era um VHS para eu assistir escondido da minha mãe. Né? Mas enfim. Na verdade, nós falamos anteriormente, eles passavam a ideia da gente assim, que as meninas, as nossas irmãs, elas tinham que ter uma habilidade, mas os meninos tinham que demonstrar que era homem, né? Então já tinha. A masculinidade.
Isso não é só os nossos pais antigamente não, irmão. Eu acredito que infelizmente até hoje, e aí assim, ó, eu sou pai de menina, então eu não tenho a experiência de ter filhos homens, tá? Mas assim, você tenha filho homem, filho mulher, casal, você tem que tratar os seus filhos iguais. Você tem que exigir o mesmo grau de santidade e de reverência em tudo. Em tudo. Não trate os seus filhos homens com mais liberdade do que se eles fossem meninas. E também não oprimam mais as suas filhas meninas do que se elas fossem homens. Ambos têm que ter respeito, ambos têm que entender os limites, ambos têm que ser tratados igual. Tá? Então, filho homem, filho mulher, trate bem seus filhos homens, porque um deles vai ser meu genro no futuro, então, pelo amor de Deus. Não, estou falando que eu sou pai de menina, né? Então, eduque seus filhos homens, e eu não quero ter um genro traste que eu tenha que impedir de casar com a minha filha. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir pela vida dos meus irmãos aqui. Senhor, eu sei da dificuldade, do desafio de falar sobre todas essas coisas. Eu te agradeço, Pai, porque eu dei o meu melhor aqui e eu espero que o Senhor tenha feito algo de positivo na consciência, na mente e no coração desses meus irmãos essa noite. Pai, de tudo que eu pudesse pedir para você essa noite, Senhor, é que os meus irmãos não cometam com os filhos deles o erro que os pais deles cometeram com eles. Pai, eu quero te pedir que o Senhor ajude-os a purificar o casamento deles, purificar a relação sexual deles, purificar a intimidade deles, por meio da conversa, do diálogo, da conversa franca, da liberdade de falar clara e francamente um com o outro, o que eles querem, o que eles não querem, o que eles gostam, o que eles não gostam. Pai, que eles possam cultivar carinho, intimidade, o toque físico carinhoso, o abraço, o beijo apaixonado, Pai. E que, Senhor, nós possamos ver uma geração futuras gerações na Tua igreja, que aprendam sobre sexualidade com os pais. Nós possamos ver futuras gerações na igreja que saibam aconselhar sobre santidade e pureza sexual no casamento. Senhor, livra os nossos filhos, nos ajuda também a preservá-los de todo o conteúdo pornográfico explícito, implícito que existe disponível hoje na internet. Nos ajude também a falar com franqueza a respeito desse assunto com eles, de nos colocarmos como melhores amigos para eles. Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude a viver a pureza sexual, nos ajude a viver o companheirismo dentro do contexto do nosso casamento, que nós possamos afirmar um ao outro: eu sou do meu amado é meu, eu sou da minha amada é minha, fonte selada, jardim fechado. Nós possamos afirmar isso um do outro e um para o outro. Abençoe mais uma vez, eu te peço, Pai, a vida de cada um desses casais aqui essa noite. Cada um deles, Senhor, o Senhor conhece, sabe de todas as lutas que eles têm travado. O Senhor sabe o quanto, em maior ou em menor grau, essas coisas fizeram sentido para eles essa noite. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo ajude eles, que eles possam conversar sobre tudo isso na sua intimidade de casal, e que eles possam também, Senhor, sarar feridas, corrigir rotas e ter uma vida sexualmente realizada, plena, santa e pura para a glória do Teu nome. Que tudo, Pai, tudo que nós façamos é para a glória do Teu nome, que a nossa vida sexual íntima também seja para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, orando junto com esses meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. E amém. Então é isso aí. Agora todos, de mãozinhas dadas, podem se dirigir ao salão, podem se sentar lá. As mesas estão preparadas para 3 casais, né, para 6 pessoas. Então podem se sentar lá, escolha o lugar que vocês queiram participar. Daqui a pouquinho nós já vamos começar já a nossa refeição.